meus queridos alunos. Esse vídeo não é sobre um assunto específico de biologia. Eu estou às vésperas de começar as aulas nesse ano de 2017 e resolvi gravar esse vídeo mais sobre aquela que é para mim a mais importante missão de um professor de biologia. Então esse vídeo é sobre isso. O que é que um professor de biologia do ensino médio, a meu ver, e é apenas o meu ponto de vista, a meu ver, tem de mais importante para passar para os seus alunos. E esse vídeo foi inspirado em um conto que está no livro História da Sua Vida e Outros Contos, de um premiadíssimo escritor de ficção científica. Inclusive, foi a partir de um conto desse livro que foi feito o filme A Chegada, que eu recomendo que todos assistam. Um escritor muito bom. E um dos livros, um dos contos presentes nesse livro é sobre a Torre de Babel. É o primeiro conto do livro. É sobre a construção da Torre de Babel. E essa história dele sobre a construção da Torre de Babel me remeteu àquilo que eu considero que é o mais importante um professor de biologia passar para os seus alunos. Então, nesse conto sobre a construção da Torre de Babel, ele então coloca que o grande objetivo dos construtores era chegar ao limite do mundo, à abóbada celeste, e perfurar a abóbada celeste e aí compreender melhor a obra divina, compreender melhor quem era Deus e a obra de Deus. Então, um livro de ficção, claro, a torre já estava imensa quando um dos trabalhadores começou a ser levado lá para cima para construir a torre. E a torre estava tão alta já que foram meses de subida. E eles passaram pela lua e passaram pelo sol, inclusive depois de passarem pelo sol, então o sol passou a irradiar de baixo para cima, e depois de todo esse esforço, finalmente o operário chega lá no final da Torre de Babel. A descrição dele de tudo isso, de toda a construção é muito bonita. E aí ele, diz que uma visão vertiginosa de olhar para cima e ver aquela abóbada branca enorme, que seria o limite do mundo, acima do qual eles poderiam entender melhor quem era Deus e a obra divina. Só que havia algumas preocupações entre os engenheiros babilônicos, preocupações como, por exemplo, já tinha havido um dilúvio. A água deve ter vindo depois da abóbada. E se ao perfurar a abóbada, eles perfurassem um reservatório e viesse um novo dilúvio e eles destruíssem tudo de novo? Uma outra que alguns engenheiros, alguns estudiosos achavam que Deus não estava gostando da construção da torre. Outros achavam não, que se Deus não estivesse gostando da construção da torre, já os teria impedido de construir a torre. Havia essa discussão, Deus está satisfeito ou Deus não está satisfeito com a torre? Mas se deixaram chegar até aquele ponto, se Deus deixou chegar até aquele ponto, devia ser porque Deus estava gostando. Outros diziam, não, mas Deus nos fez para andar lá embaixo, não para ficar aqui em cima. O fato é que finalmente perfuraram a abóbada. Antes tomaram todas as providências para evitar um dilúvio, porque vai que ali em cima da abóbada tivesse um reservatório com grande quantidade de água. Mas quando perfuraram a abóbada, a água veio. A água veio e esse operário foi arrastado pela água, arrastado, e perdeu a consciência e tal, e no final ele acorda numa caverna. Quando então ele sai da caverna, ele estranha, porque ele vê uma caravana passar. Aí ele pensa, então depois da abóbada tem outro mundo? Ele vai então até as pessoas da caravana, e elas comentam com ele que estão indo para a cidade onde está a Torre de Babel. Aí ele fica surpreso, mas ele subiu meses, ele chegou até a abóbada, até o limite do mundo, perfura, é arrastado pela água. E aí ele se dá conta do que aconteceu. Ele então, ao perfurar a abóbada, foi trazido de novo para a base. E aí ele compreende o que aconteceu. O formato do mundo, Deus teria feito um mundo cilíndrico. Um mundo cilíndrico. Então, no cilindro, como naqueles selos cilíndricos antigos da Mesopotâmia, você tem a impressão que a figura que está pintada aqui, se você botar o cilindro no plano, se você abrir o cilindro no plano, esta figura vai estar muito longe dessa. Mas quando você fecha o cilindro, o início e o fim estão ligados. Então ele percebeu a engenhosidade de Deus. Deus teria criado um mundo no formato cilíndrico, de tal maneira que o fim do mundo leva ao início.
E por isso Deus não estava preocupado com a construção da Torre de Babel. Por isso que ele deixou construir a torre. Porque quando o ser humano, na sua curiosidade, tentasse desvendar a obra divina e chegasse no limite, ele voltaria ao início. Assim, ao mesmo tempo que a obra de Deus era revelada, a obra de Deus era ocultada. E Deus teria colocado o homem no seu devido lugar, com as suas limitações. O conto, obviamente, é belíssimo. Mas lendo esse conto, eu pensei na biologia e na grande missão de nós, professores de biologia. Então, qual seria a nossa missão? O que está por trás do ensinar biologia? A ciência vai avançando e vai acumulando conhecimentos, botando tijolinho por tijolinho nessa torre de conhecimentos que é essa ciência, que é a biologia. Nós vamos subindo essa torre, subindo, e vamos ficando maravilhados. E cada vez entendemos mais sobre o DNA, sobre a evolução da vida, sobre a fisiologia, sobre a botânica, sobre a ecologia. E vamos colocando tijolinhos nessa torre. Mas quando nós chegamos lá em cima, no limite, nós temos que nos dar conta que nós voltamos para a base, que é onde está o grande mistério da biologia. E qual é o grande mistério da biologia? A origem da vida. A origem da vida é o grande mistério. E por mais que a gente suba nessa torre de conhecimento, nós temos que voltar à base, que é a origem de tudo isso. E se você parar para pensar, você verá o quão misterioso é estarmos aqui. Nós não deveríamos estar aqui. As condições para que a vida surja são imensas. Por mais que se estude a química e a física, ainda estamos muito, mas muito longe de compreendermos a origem da vida. Já li livros maravilhosos sobre o tema, como Poeira Vital, O Quinto Milagre, são livros excelentes. Mas a verdade é que nós estamos longe de entender o surgimento da vida. A existência de uma bactéria é um absurdo. As condições para que se surja uma bactéria, porque mesmo uma bactéria tem um nível de complexidade altíssimo, é um absurdo. Nós sabermos que somos feitos de átomos e que somos um grupo de átomos que pensa, um conjunto de átomos que tem emoções, um conjunto de átomos que compõe uma música, um conjunto de átomos que pode fazer esse vídeo, isso é extremamente misterioso. E para mim essa é a grande missão do professor de biologia. Não é só ensinar como funcionam os animais, como funcionam as plantas, como a vida evoluiu, mas é fazer o aluno perceber o quão precioso é haver vida nesse universo. O quão misterioso é haver vida nesse universo. Porque, na verdade, não é simples estarmos aqui, não é banal nós existirmos. É extremamente difícil compreendermos como a vida surgiu. A evolução biológica de Darwin e tudo o que se aprendeu após Darwin explica com uma boa clareza como a vida evoluiu. Uma vez que haja vida, como a vida evoluiu. Essa compreensão nós temos com boa profundidade, o como a vida evoluiu. O grande mistério está em como surgiu o primeiro ser vivo. Então, um estudante de biologia, que pode ser brilhante, ter estudado muita biologia, se ele estudou muita biologia, mas nunca se surpreendeu com o fato de haver vida, é um estudante que estudou tudo, menos a questão de o que é que ele está estudando. E para mim, toda vez que nós, professores de biologia, terminamos o ano e nossos alunos não estão surpresos por estarem vivos, não estão surpresos por haver vida nesse universo, a meu ver, nós falhamos como professores de biologia. É preciso passar essa mensagem, essa sensação ao aluno do quão surpreendente, do quão preciosa a vida é. Um bom início de aulas a todos nesse ano de 2017. Um grande abraço.